Olá, pessoas. Estamos começando aqui, então, um workshop sobre a produção de quadrinhos. Primeiramente, nós vamos nos apresentar. Nós somos o Estúdio Tesla, é um estúdio independente formado em 2014 na cidade de Caxias do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Foi fundado por Adam Marini, Frank Tartaros, que sou eu, Luciana Laim, Rafael Rodrigues e Thiago Daniele. Atualmente, os membros sou eu, que sou roteirista, desenhista e editor, o Adam, que é desenhista e designer, que infelizmente não está aqui presente hoje com a gente, e temos o Wagner Karsten, que é roteirista e desenhista. Então, vamos apresentar os quadrinhos que nós lançamos ao longo desses anos, começando pelo Dias Irae. É uma ficção científica, onde deuses de antigas mitologias caem mortos ao redor de todo o planeta, ninguém sabe de onde eles vieram e por que eles estão mortos. E esse fenômeno, então, gera um colapso completo na sociedade e dá início ao que pode ser o fim do mundo. Esse quadrinho, então, foi feito pelos membros originais do Tesla. Ele tem esse aspecto preto e branco colorido, porque trabalha as cores como uma etapa, um elemento da narrativa, certo? Tudo que recebe, então, cores são holografias, porque existe essa tecnologia predominante na narrativa, os deuses e a representação dos efeitos sonoros, então, barulhos, ruídos, música, tudo isso recebe a cor. E no final a gente amarra todos esses elementos com o desfecho da trama. Publicado em 2014 por formato digital, em 2016 então nós escrevemos ele no Financiarte, que é uma lei de incentivo de Caxias do Sul, e foi então impresso. Em 2017 nós publicamos Os Atlantes. Ele também foi contemplado financiarte. Os Novos Atlantes é uma história mais de aventura, onde um grupo de jovens, adolescentes que embarcam numa excursão escolar, eles acabam ganhando superpoderes e descobrem uma conspiração alienígena contra a Terra e toda essa história gira em torno da queda de Atlântida. Detalhes interessantes dessa produção, que o desenho todo é do Adam, o roteiro é do Ismael Chedid e do Frank. O Adam e o Ismael me procuraram para desenvolver esse roteiro. E daí, então, eu fiz algumas mudanças na idade dos personagens e tudo mais, né? Uhum. E foi assim que eu embarquei no projeto. Em torno de 80 páginas de quadrinho com história, uma história fechada. Todos os nossos projetos a gente busca fazer histórias fechadas. Né? O Adam também ele fez tudo a lápis, né? Todo desenho a lápis, depois ele tratou, escaneou e tratou no Photoshop. Seguindo o ano de 2016 e 2017, a gente teve Pulp Action. Pulp Action é uma história mais curta, ela é uma história que ela não foi financiada por nenhum tipo de lei de incentivo, quem financiou a produção desse quadrinho fui eu, um quadrinho bem autoral, até por questões orçamentárias, por isso ele é preto e branco. Então é uma história curta de ação e aventura, onde dois heróis tentam manter a imagem publicitária e ajudar a polícia contra um grupo de criminosos. Mas antes deles conseguirem salvar o dia, eles vão ter que lutar contra a sua própria incapacidade. E essa história é muito sobre o dia a dia de trabalho, como é que é um mundo super-heróico no Brasil, onde tem polícia e tem super-heróis, tem super-crimes e assim por diante. Bastante enfoque na comédia. Todo o conceito é meu, o roteiro, o desenho, a arte final. O Frank e o Rafael Rodrigues fizeram os diálogos, que foi, que para mim, é uma das partes brilhantes desse quadrinho, que ficou muito legal. O nosso próximo Bom, projeto, depois desse, foi o Duque e as Mortes, né, Frank? Daí contigo. isso. O Duque e as Mortes, então, ele foi lançado em 2019, também através da Lei de Incentivo do Financiarte. Ele é uma espécie de biografia fantástica do Duque de Caxias, né, que é o patrono do Exército Brasileiro. O Duque de Caxias, nos seus últimos dias, ele recebe a visita da morte e ele começa, então, a narrar 3 momentos da vida dele que ele esteve em risco de vida, em contato com a morte, ou de uma forma
física ou então de uma forma um pouco mais conceitual, né? Então ele é uma espécie de ficção histórica misturada com fantasia. É uma coisa importante a gente falar também, né? O Dias Irae, ele foi pensado para um público adulto. Os Atlantes, ele é pensado junto com o Pulp Action também para o público classificação livre. E o Duque e as Mortes, ele é também voltado para o público adulto, né? Ele tem cenas, então, de violência, de sexo, de nudez. Ele trata E de temas foi, pesados também, né? sim, Trata sobre sim, massacres, então não é uma leitura para criança. o roteiro foi feito por mim e os desenhos são do Adam com cores minhas. E a capa, a gente convidou a Camila Torrano para fazer, uma ilustradora de São Paulo. Ela tem diversas capas de quadrinhos nacionais que ela produziu. E daí, em 2023, a gente lança Machado de Assis Contos Adaptados, onde nós pegamos 3 contos do Machado de Assis e adaptamos eles para os quadrinhos, se mantendo fiel aos conceitos originais desses contos, mas dando uma modernizada. Então, a gente escolheu Pai contra Mãe, e que foi renomeado para a Era da Tristeza, porque nós acreditávamos que Pai contra Mãe soa muito como um drama familiar, alguma coisa assim, né? E, na verdade, o conto ele trata do período escravagista do Brasil. O Espelho foi renomeado apenas para Espelho, e a Igreja do Diabo ela foi renomeada para a Nova Igreja. Aqui vocês podem ver os argumentos, tá? O argumento, aqui ele está configurado como uma espécie de sinopse, mas o argumento ele pode ser desde um argumento que tenha como aqui 3, 4 linhas, como ele pode ser um argumento mais descritivo, onde você vai detalhar algumas cenas específicas, algumas falas, a descrição de personagens, certo? Então, basicamente, o argumento ele é um grande resumo da história e ainda ele não é muito lapidado, certo? Diferentemente, né, de um roteiro original, eu partiria apenas desse argumento para a realização do roteiro. Mas, se tratando de uma adaptação, teve que se levar em conta algumas coisas. Então, dos contos originais, eu levantei primeiro os personagens principais, as situações importantes, os diálogos ou aforismos impactantes, já que o Machado era um cara conhecido por criar esses aforismos, essas frases de impacto que às vezes estavam na boca do narrador, né? E as ideias por trás de cada um dos contos como um todo. Como eu disse anteriormente, ou seja, essa essência dos contos, né? E aí isso foi reformulado, se concentraram nas características dos personagens e situações que seriam mantidas, inserir novos personagens ou novas situações, tá? Eu cito uma aqui como exemplo, que é o Espelho, que no original ele é narrado pelo próprio personagem principal, o Jacobina, e na nossa adaptação nós optamos por ter 2 mulas que narram, porque essas mulas aparecem numa frase do conto só. O Jacobina fala que ele entrou no celeiro e lá ele viu 2 mulas filosofando sobre a vida, ou seja, elas não estavam fazendo nada, né? São animais só vivendo a vida delas. E depois, então, transpus alguns dos diálogos para uma forma mais moderna, já que o Machado tem esse vocabulário antigo e mais requintado, e os aforismos foram adaptados também para estar nos diálogos ou monólogos dos personagens, ou mesmo alguns ali, como a Era da Tristeza, que ainda se manteve um narrador onisciente, então algumas coisas eu consegui manter o narrador ainda falando. Me mantive fiel à essência das ideias originais do conto. É importante salientar, né? Eu escrevi a adaptação desses 3 contos, o roteiro deles. Aqui nós temos, então, um exemplo do que é um roteiro, né? O roteiro, ele, então, descreve para o desenhista o que vai ocorrer em cada uma das páginas como um todo,
detalhando, então, quadro por quadro, as falas numeradas, né? Porque isso vai ser importante para depois a aplicação dos balões. Esse quadradinho vermelho, vocês podem ver o gabarito que vai ser aplicado em todas as descrições. É o número da página, o número do quadro, a descrição da cena que ocorre nesse quadro, se existe algum diálogo, então ali eu coloquei personagem X, o que ele fala, e o personagem Y, o que ele fala. Aqui do lado esquerdo, então, da imagem, nós temos o roteiro mais detalhado, pegando um exemplo de uma página da Era da Tristeza. Aí, então, ali a gente tem a descrição dos 4 quadros da página e de todas as falas e de tudo que os personagens estão fazendo. Mas antes de nós começarmos a desenhar a página, existe uma outra coisa fundamental a gente fazer, que é o design dos personagens. De posse do plot, do roteiro e da ideia central da história, isso vai para o desenhista, ele começa a criar um universo ali onde seja coeso, de acordo com a história. Começa a criar um universo gráfico do quadrinho onde tudo isso seja coeso. Então, por exemplo, na Era da Tristeza, para o Frank foi uma tarefa dupla, porque ele escreveu os 3 contos e teve que desenhar um conto inteiro. Então ele já tinha uma ideia na cabeça enquanto escrevia como é que ele ia fazer. Eu e o Adam já tínhamos que pegar o roteiro pronto e tivemos que absorver aquele roteiro para poder desenvolver a história. O Espelho, por exemplo, tem um período histórico específico onde a ação acontece. Então a gente tem que pesquisar vestimentas da época, coisas estéticas da época, tipo como é que era o cabelo, como é que era o bigode, como é que eram as barbas, a roupa e etc., para poder dar uma verossimilhança para a história. Tanto o Adam quanto o Frank fazem um esboço geral do personagem, o rosto dele, algumas expressões. Eu gosto de fazer o turnaround do personagem, que é fazer ele de frente, de lado, de costas. Isso me poupa tempo na hora de desenhar isso depois. Às vezes é uma coisa muito óbvia, um cara de camiseta e calça jeans. Nesse caso aqui é um padre com roupa de padre, camisa, sapato e tal. Mas é legal para ter como é que é esse movimento. Esse padre, na real, como ele é um padre meio alucinado, ele tem o pescoço para frente, os olhos esbugalhados. Então, isso é legal de tentar mostrar isso em vários ângulos para que faça sentido dentro da história. Então, depois de criados os personagens e o universo coeso que a gente vai desenhar em cima da história, a gente passa para analisar o roteiro e criar os layouts da história, os thumbnails. Thumbnail em inglês é unha do dedão. Então, muita gente faz esses thumbnails bem pequenininho. Eu faço no tamanho de uma folha A5, que é uma folha A4 comum dobrada no meio, ou então, às vezes, uma folha A4 mesmo. Eu também fiz no tamanho da A5, mas o Adam ele faz bem pequenininho mesmo, sabe? Aqui na tela a gente tem a Era da Tristeza desenhada pelo Frank, ao centro tem Espelho desenhado pelo Adam e à direita tem Nova Igreja desenhada por mim. Vai perceber ao longo da apresentação que o layout nem sempre corresponde 100% à imagem final que vai ser usada no quadrinho. Porque às vezes a gente percebe que pode mudar isso ou aquilo, um detalhe ou outro, para que sirva melhor a narrativa e não brigue com ela, porque a história em quadrinho é especial porque ela une texto e imagem. E os dois têm que estar em harmonia. Se estiver concorrendo um com o outro, não vai ficar fluida a leitura. Isso prejudica a experiência do leitor. Só apontando uma coisa importante aqui, ó. Ele pode parecer bagunçado e impossível de entender exatamente o que está acontecendo nessas cenas, mas elas servem realmente como uma orientação para o roteirista, para o desenhista e para o editor. Quem está envolvido no processo vai entender o que está colocado ali. E também é muito importante se colocar a numeração dos balões para já ir se planejando como é que é a posição dos personagens, mesmo que isso posteriormente seja alterado. Então, aqui nessa tela, a gente já tem as mesmas páginas da lâmina anterior, só que elas um pouco mais elaboradas, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de refino. Nessa página do Frank, dá para ver bem direitinho como ele fez todos os cenários, usou cores diferentes de brush, porque é tudo digital, né? Digital que eu digo, não é que é feito num prompt de comando. Isso a gente desenha numa mesa digital, uma tablet, que tem uma tela com
você usa a caneta para desenhar ali, e ela simula papel e caneta mesmo. Aí você usa programas para isso, Clip Studio, Photoshop, Fire Alpaca, Create, né, que tem muito nos produtos da Apple, então tem uma infinidade de programas que você usa para isso. E esse foi o nosso primeiro trabalho que foi feito totalmente no digital, né? Anteriormente nós tínhamos feito de forma analógica, ou seja, era desenhado no papel e depois era escaneado e fazia-se algum tratamento ou arte final digital. E eu e o Adam usamos, né, o processo 100%, desde o esboço, tudo foi feito digital. E o Wagner, ele começou no analógico, né, Wagner? Pode explicar aí. Puxei uma folha de papel A3, que é um formato bem amplo, joguei em cima da mesa de desenho tradicional aqui, lápis, papel, borracha e tal, e aí eu consegui esboçar do jeito que eu queria. Consegui jogar de volta no computador e fazer o acabamento. Eu cheguei à conclusão de que o meu melhor processo, o meu melhor resultado, ele acontece quando eu uno as duas coisas, lápis, papel, borracha, com um acabamento digital. Ali eu consigo tirar o melhor de mim. Eu gosto muito de papel e tinta, acaba ficando assim. Então, nessa tela aqui, a gente vê as histórias, uma página de cada uma delas, a mesma que a gente tinha visto nos thumbnails anteriores. Dá para ver, por exemplo... Deixa eu voltar aqui, ó. Isso, essa aqui são os thumbnails, e na página seguinte a gente já tem com mais detalhe. Dá para ver que eu, por exemplo, mudei algumas coisas. Do primeiro quadro, por exemplo, eu mudei ele inteiro, troquei a ordem de algumas coisas, porque não estava de acordo com o sentido de leitura, e pude entregar uma experiência um pouco melhor para o leitor. Aqui na próxima já dá para ver como é que entrega a página final. Houve umas coisas que, por exemplo, entre o quadrinho 2, 3, 4 e 5, da página da Nova Igreja, nós invertemos o ângulo, o sentido do quadro, para ele ficar acompanhando o sentido da leitura dos balões. Essa é uma ocasião em que o balão interfere na arte. Ela ia entrar diferente. E dá para ver também que na página do Frank ele conseguiu separar planos e separar quadros e até colocar um primeiro plano com tinta preta, simplesmente. Tinta preta, entre aspas, né? Digital, preta. Então, a gente consegue explorar, o digital permite que a gente explore várias técnicas antes de optar por finalizar. Na mão, na unha, não tem muito isso. Você tem que escolher, finalizar e está pronto. Então, nessa terceira página aqui, a gente consegue ver 3 mesmas páginas com o texto em cima. Na página da Era da Tristeza, a gente vê que só tem 2 diálogos ali. E esses diálogos, se vocês forem ver no layout, ele está previamente marcado ali. Tem o balãozinho número 1, balãozinho número 2, em cada um dos balões. Na página do centro, dá para ver como o Adam desenhou a página usando os balões como ferramenta narrativa também. Embora não fosse o trabalho dele colocar os balões, ele pensou nisso. Que no quadro à direita, o quadro maior, dá para ver que esse quadro conduz a leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Da mesma forma como os balões seriam lidos. Então, ele consegue ordenar as figuras na cena de acordo com a ordem de leitura do leitor. Então, é um negócio muito bem feitinho. Na página da Nova Igreja, é uma página com bastante diálogo, então eu tive que colocar figuras maiores em alguns momentos e menores em outros, para poder dar a sensação de dinamismo da câmera e poder ter, ao mesmo tempo, espaço para os balões para poder contar a história. Por isso que eu falei que quadrinho é uma junção entre texto e imagem. Se eu não tivesse pensado nos balões para poder fazer a arte, teria dado muito errado. Nesse aqui nós temos, então, o processo bem exemplificado, mostrando aqui o layout, o thumbnail, depois o esboço e depois a arte final da página, né? Então vocês podem perceber que aquele caos inicial depois foi tomando formas aqui com estudo de perspectiva, foi se colocando os personagens nos quadros, depois houve aquela alteração ali na posição deles no final, para depois, ao ver a colocação, a inserção dos balões, e para também acompanhar uma narrativa mais fluida. Então, vocês podem perceber, né, que a nossa produção desse quadrinho, ele foi totalmente preto e branco, mas no final ainda haveria uma outra possibilidade, como foi no caso do Dias-Ire, nos Atlantes e no Duque, que é a colorização. A colorização, desde sempre, usamos o recurso digital.
Então, agora eu estou mostrando aqui um exemplo de uma página colorida dos Novos Atlantes. Como se faz? Se deixa, vamos dizer assim, o branco vai se tornar transparente e vai ser colocado as cores nas partes brancas e o preto permanece, ou às vezes é feito alguma alteração, se tu quer, por exemplo, fazer uma energia ali, se pinta o preto de uma cor, vamos dizer que a rajada seja laranja, vai se usar um tom mais claro, de repente, nas bordas e um tom mais vivo para fazer a rajada de energia. Primeiro é feito um flattening, né? Se diz. Cor flat. Que é fazer essas cores chapadas, né? Às vezes a cor inicial ela nem é a cor final, é só uma separação de cores mesmo. Depois se coloca as cores mais próximas e aí o movimento final seria fazer as texturas, os efeitos de iluminação para termos essa página colorida e pronta. E depois isso também é encaminhado para se colocar os balões em cima, né? E aí a página está pronta para ser enviado para o designer para ele fazer todo o processo que vai ser a elaboração do arquivo que vai ir para a gráfica. Aqui, então, nós temos alguns exemplos de outras páginas prontas do próprio Machado. Então, aqui temos uma da Era da Tristeza, feita por mim. Depois temos essas aqui também. Como a gente falou, foi tudo feito no digital, né? Então, foi usado alguns efeitos de brush e algumas retículas nessa daqui. Aqui nós temos uma página as páginas do Adam para o espelho. O Adam usou tanto a tinta preta, quanto ele usou um brush que emula o lápis para alguns momentos do que o personagem sonha. As ferramentas digitais, elas permitem muito esse recurso e elas agilizam muito, né? Aqui também temos algumas aplicações de efeitos nessa página da esquerda, que o personagem ele depois começa a se perceber corporeamente alterado. Então daí também se tem um outro estilo de desenho para indicar essa percepção que ele está tendo dele. Aqui nós temos uma página dupla do Wagner. É importante ressaltar como essa página ela vai ser dividida em duas páginas na impressão. Tem que se pensar também o centro da imagem, ele não pode ter muitos elementos, porque aquilo ali vai ser onde vai ficar a cola, né? Então vai ser uma parte que o leitor ele não vai ter acesso visual completo. Então tem que se cuidar para não criar uma confusão ali. Tanto que esse personagem originalmente ele estava numa outra posição, né, Wagner? Assim, eu coloquei várias ações acontecendo ao centro da página e esse personagem que aponta, ele apontava diretamente para o centro. E aí eu desloquei ele para a esquerda e os personagens estavam no meio também, eu desloquei eles um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, coloquei. Por fim, aqui nós temos mais duas páginas do Wagner. Vocês podem ver também que ele usou diferentes texturas para fazer as árvores, os tijolos, a água, e usou o tradicional, sombreamento, né? Tu trabalhou muito também com sombreamento do cinza, né? Que eu e o Adam não chegamos a explorar esse recurso. Usei tons de cinza e retícula, tanto quanto possível. E agora nós temos a capa principal. Pode falar, Wagner. Então, a gente trabalhou com o Matias Strebe, que é um desenhista, aquarelista de Cachoeirinha. E a gente já trabalhou com ele em outras ocasiões, ele fez a contracapa do Duque das Mortes. E o trabalho dele é um trabalho muito sólido, muito... Essa figura da esquerda ali, era só a capa para apresentação do projeto, que é uma coisa que a gente não falou como é que foi financiado esse projeto, né? Sim. Os nossos projetos anteriores, eles foram financiados através do Financiarte, que é uma lei de incentivo, é uma premiação. E o Machado, ele foi feito através da LIC. É uma outra lei. É uma outra lei, onde a gente primeiro apresenta o projeto para a Secretaria da Cultura, eles dão um aval se aquele projeto está habilitado,
e aí é feito uma captação de recursos junto com empresas do município. E nós acabamos, então, tendo as empresas que nos fizeram o apoio, foram os Guinchos Vanin e a Racon Consórcios. E daí, a gente, a partir do momento que a gente arrecadou esse dinheiro, a gente começou a produção. E aí, essa primeira capa aqui era só uma capa de apresentação do projeto mesmo para as empresas e a secretaria terem ideia do que viria posteriormente. Essa capa de exemplo foi enviada para o Matias e ele retornou com uma proposta que foi basicamente foi para o projeto final, que é essa imagem do meio. Essa imagem do meio foi o esboço que ele enviou e aí o esboço foi aprovado e ele finalizou com essa imagem da direita. Aí nós temos a capa final ali, que recebeu o trabalho do Adam, né, de designer, de elaboração. E daí tem as capas internas, né, que fazia a separação dos contos. A imagem ali com o bebê foi feita por mim, a do espelho foi feita pelo Adam, e aquela mesa ali com o livro do Diabo foi feita pelo Wagner. É a mesa da missa da nova igreja. Bom, aqui nós temos então os personagens principais junto com Machado de Assis, numa ilustração que eu fiz, que consta na contracapa do quadrinho. Agradecemos a todas as pessoas que ouviram aqui o nosso workshop e também agradecemos o apoio cultural dos Guinchos Vanin e da Racon Consórcios e a Prefeitura de Caxias do Sul e a Secretaria também de Cultura. Também ao Cláudio Treyer. E também ao Adriano Riccardi. Espero que o pessoal que está assistindo a live, se puder adquirir o nosso material, adquira. Se puder dar de presente, tem um monte de material bacana de quadrinhos. Sim, vamos deixar o link ali para adquirir o Machado de Assis e nos outros quadrinhos, vai estar fixado ali na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Então era isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu!